Graça e paz. Um textinho em Provérbios 25:13 diz-nos assim: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Quais palavras têm saído de sua boca? O livro de Provérbios nos traz inúmeros exemplos de como a palavra dita com sabedoria produz vida e como a palavra dita em momento de ira produz morte. Nós sabemos que palavras machucam, palavras ferem, mas palavras também têm o poder de restaurar e o poder de curar. Sabemos que as palavras muitas vezes enganam, mas as palavras também podem trazer verdade. A questão é, quais palavras têm saído de seus lábios? Como essas palavras estão sendo proferidas? Precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos, até porque o próprio Jesus nos disse que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Logo, se o meu coração está cheio de ira, de rancor, de amargura, as minhas palavras não poderão ser diferentes. Afinal de contas, a água salgada não brota de fonte de água doce. Assim como a água doce não jorra de fonte de água salgada. Eu descubro que para poder escolher melhor as minhas palavras, eu preciso antes selecionar aquilo que entra em meu coração. Porque a partir do momento que eu faço a seleção daquilo que eu escuto, a partir do momento que eu faço a seleção daquilo que eu vejo, a partir do momento que eu seleciono aquilo que vai ficar plantado e enraizado em meu coração, eu não terei grandes problemas em escolher as palavras que sairão dos meus lábios. Como maçãs de ouro e bandeja de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Temos o tempo que precisamos falar, temos o tempo que precisamos nos calar. Será que nós temos entendido esse tempo na vida de cada um daqueles que estão ao nosso redor? Meu desejo é que você possa orar e pedir a Deus sabedoria para que as suas palavras produzam vida, para que as suas palavras produzam esperança, para que as suas palavras possam servir de restauração para aqueles que as ouvem. É verdade sim que muitas vezes as nossas palavras irão machucar, mas muitas vezes elas irão machucar para produzir a cura naquela pessoa. Muitas vezes algumas verdades ditas machucam, algumas verdades ditas doem, mas se eu sou portador dessa verdade, eu preciso também ter o cuidado de, depois de dizê-la, eu tratar daquela pessoa para que ela possa ser curada, restaurada e que aquela palavra, no final das contas, produza vida. Como se fosse um remédio, como se fosse uma vacina, como se fosse uma cirurgia. As minhas palavras têm um poder que eu não consigo nem mensurar. As suas palavras alcançam uma dimensão que você não pode nem sequer sonhar. A Bíblia também nos fala que algumas coisas que não voltam atrás da flecha lançada e a palavra dita. Por isso, meu querido, pense antes de falar. Pense como você vai falar, porque depois da palavra lançada não há quem resgate. Então, meu pedido, minha oração é para que Deus te capacite, para que Deus te dê sabedoria, para que todas as palavras que saiam da sua boca produzam vida, produzam restauração e que sejam como maçãs de ouro em bandejas de prata, algo desejável de se ouvir, algo desejável de se entender e de se absorver. Que Deus possa te abençoar e até um próximo momento.